Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. O nosso objetivo aqui é te conectar com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. E a gente começa a nova temporada de 2024 com novidades. Hoje teremos a presença da Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma, para estar comigo nesse bate-papo sobre inovação na saúde. Seja bem-vinda, Lu! Sempre um prazer estar aqui com você e os nossos convidados. Qual foi o tema que a gente escolheu para abrir essa temporada? Tinham tantos, para a gente falar, mas como aconteceu bem recentemente, um evento muito importante no mundo, foi a NRF 2024 em Nova York, e a ePharma estava lá, presente, E para que as pessoas saibam um pouquinho mais, a NRF é o maior evento do varejo mundial. É para lá que todo mundo que trabalha no setor volta suas atenções todos os anos, porque a NRF dita as tendências desse mercado, trazendo comportamento de consumo, experiência do cliente e principalmente novas tecnologias. E também, acho que poucos devem saber que a National Retail Federal existe desde 1911 e foram realizadas já 103 edições desse evento grandioso. Nesse ano contou com centenas de palestras em 4 dias e com o tema Make It Matter. Em uma tradução literal, seria faça realmente com que isso importe. Esse tema realmente foi bastante importante. Várias palestras motivacionais foram além dos negócios, e seguiram uma linha inspiradora de empreendedorismo. Os palestrantes destacaram a importância de pensar nos planos, construir colaborativamente e transformar as ideias em ações concretas. Bom, mas lá nessa edição, o que teve? 40 mil congressistas, sendo milhares de brasileiros, incluindo o nosso convidado especial aqui, o Wilson de Oliveira. O Wilson é o nosso novo vice-presidente de Business Development e a gente trouxe ele para contar como foram esses dias intensos lá na NRF e também a sua visão das tendências e destaques que podem aí ser aplicados ao varejo farmacêutico. Obrigado pela sua introdução. Eu não sabia exatamente o que era o NRF, agora fiquei sabendo. Wilson, primeiramente, seja bem-vindo ao Oxigenando Ideias para a Saúde. Tudo bem com você? Olá, Eduardo. Olá, Lu. Tudo bem? Super empolgado aqui em ser um protagonista da primeira edição aí de 2024, do podcast que já é famoso e líder aí em diversos países do mundo. Fiquei sabendo, que foi uma maratona e tanto em Nova York. E queria que você contasse para a gente primeiro um pouquinho sobre a NRF, Como que ela é organizada, como que funciona esse super evento de mais de 100 anos, que agora eu fiquei sabendo também. Realmente a NRF, que é o Big Retail Show, é uma feira, é a maior feira de retail do mundo, como a Lu também já explorou um pouquinho inicialmente. Esse ano foi batendo vários recordes, Primeiro que foram mais de 40 mil pessoas, que estiveram participando da NRF. Foram mais de 6 mil marcas que estiveram presentes, mais de 100 países estiveram lá. 30% são estrangeiros, 70% são locais, americanos mesmo, que participaram. Tivemos lá, Edu e amigos, mais de 450 palestrantes, mais de 200 palestras oficiais nas plenárias, mais ainda tivemos os mini pitches na área de stand, que tinha mais de 1.000 stands organizados. Então, realmente, foi uma maratona e foi difícil conseguir estar em todos os locais, Conseguir realmente participar ativamente de tudo. Para ter ideia, Edu e amigos, eu fiz por dia mais de 25 mil passos dentro do pavilhão do Jeves Convention Center, que foi o evento. Então, o Jeves, só para ter ideia, o centro de convenções que fica em Manhattan, ele tem 5 andares, tem muitos quilômetros ali para a gente andar, foram 3. Foi totalmente utilizado para a NRF, A gente tinha 3 grandes sessões de inovação, dos estandes, dos parceiros comerciais e das palestras. E são 5 andares, Então, a gente conseguir percorrer tudo foi uma maratona incrível.
Mas também a gente estava, né, no mini grupo que foi possível a gente estrategicamente se dividir para poder depois consolidar um pouco dos aprendizados aí. Muita informação concentrada num só lugar. Imagino que deve ser várias palestras aí concomitantes. Toda hora deve ter várias aí ao mesmo tempo, né? Então, bacana você ter ido num grupo, que aí é mais fácil. Até uma dica boa para quem está pensando em ano que vem, ou se preparar para algum outro ano, pensar em levar um grupo para depois compartilhar. Acho que é uma excelente dica aí também. Eu queria que você me contasse aí, na sua experiência, quais que foram as principais tendências do varejo farmacêutico que você conseguiu captar de lá? Eu acho que lá eles falam do varejo em geral, né? Mas acho que aqui o nosso foco é mais saúde, talvez seja um pouco mais farmácia. Mas é claro, se tem alguma coisa que transcende, que possa vir como tendência, fique à vontade. Realmente, Edu, lá foi uma explosão de conteúdo, né? E é retail massivo, né? Então a gente está falando desde, né, de alimento, passando por moda, passando por tecnologia, eletroeletrônico, e chegando em saúde, obviamente, falou um pouco sobre, né, as tendências aí na área de saúde e o retail, né, farmacêutico, né, de forma bem pontual. Mas olhando por um pouco do nosso universo brasileiro, olhando aí para o varejo farma, né? Acho que tem boas reflexões, boas discussões, e acredito que muitos colegas estavam presentes do retail, né? Desde associativismo, farmácias independentes, a grandes, né, farmácias, grupos, né, redes de farmácias do Brasil. Então, realmente, a gente vê que a feira começa a ter também no Brasil esse ponto. Só para uma curiosidade, brasileiro na feira eram 10%, 4 mil brasileiros estavam presentes. A gente está entre os top 3 países que estavam na feira, com as comitivas, então Brasil realmente sempre marcando presença, né? Sempre. o brasileiro estava em massa e com essa expectativa, né, de trazer, aprender e trazer esse conhecimento. Eu definiria um pouco algumas frentes aqui até para a gente discutir, eu vou tentar sintetizar elas aqui. Mas, sem dúvida, cross, né? Ou seja, falou-se sempre de inteligência artificial, já é um tema que se fala bastante, mas a inteligência artificial foi tema de logística, né, de experiência, né, de aderência ao tratamento, de retail media, né, como usar os dados para usar melhor a experiência dentro da loja. Então, inteligência artificial foi um tema que estava dentro dos principais tópicos. Mas falou bastante da logística, falou-se bastante da parte da experiência do cliente ali em termos de hiperpersonalização, né, da multicanalidade expandida, que a gente pode discutir um pouquinho aqui. Falou-se bastante da retomada da farmácia, da farmácia ou do PDV físico e como a estratégia deve ser implantada agora nesse modelo. Falou-se bastante, obviamente, de ESG, né? Numa etapa mais de como não implantar, mas como acompanhar, né, os indicadores e realmente gerar impacto para o meio ambiente, né, e para a sociedade. Então, eu quebraria nessas 5 vertentes: ESG, muito forte, multicanalidade, logística e a experiência aí do cliente com o IA, né, sendo um item em todos eles. Bastante tema relevante. Não tinha dúvida que ia ser o centro do palco aqui, né? E é claro que a experiência do cliente também é importante em qualquer setor, ainda mais na atualidade, onde, né, os consumidores são extremamente empoderados. Mas no varejo farmacêutico ele é fundamental, porque a gente está falando de necessidades específicas de saúde e bem-estar, não é, Wilson? Exatamente. E falou-se bastante, viu, Eduardo, um pouco dessa. Que a gente até pode adaptar algumas coisas de que escutou-se, né, do que a gente escutou de varejo massivo para o varejo farmacêutico, né? A gente teve cases muito interessantes do uso, né, e se falou bastante da parte da mídia de retail, né, o retail media, onde os varejistas, né, varejista farmacêutico hoje, com o uso dos dados dentro das regras de LGPD, como poder aproveitar-se desses dados de forma, né, com inteligência artificial, né, de forma estratégica e inteligente, para você fazer o que a gente escutou bastante lá, né? Hiperpersonalização, né? Criar realmente uma experiência onde aquela pessoa, ao entrar dentro da sua loja, da sua farmácia, já tenha seus pontos, né, de conhecimento sobre daquela pessoa, daquelas preferências, e ser impactado durante a jornada ali dentro da farmácia.
Ali a gente teve até alguns exemplos bem interessantes, né, que mostrou um pouco disso. É lógico que são cases não de farma, né, de varejo farmacêutico, mas mostrou-se um case interessante da Adobe e Microsoft na Nike, né, na Nike ali da Quinta Avenida, falando um pouco da Nike by You, né, e como o uso da inteligência, ou seja, o uso de todos esses dados que a Nike tem, né, com esses parceiros conectados, como ele conseguiu não só personalizar um tênis, né, mas como ele conseguiu escalar e massificar um modelo de hiperpersonalização, né? Então a gente chegou a ter a visita também na Nike para conhecer, e é um pouco do que a gente espera trazer para o varejo farma, né? Como o paciente, né, ou o consumidor, né, o shopper aí, ao chegar no varejo, que ele tenha a experiência do que ele quer buscar, né, na quantidade que ele precisa buscar, da forma que ele queira buscar e pagar. Então, essa hiperpersonalização foi muito falada e a gente acredita que no Brasil, né, vai também ganhar força, né, e até nós, como, né, PBM mesmo, a gente entende que é o nosso caminho, né, de como a gente consegue criar hiperpersonalização para as pessoas que fazem tratamento crônico e contínuo, né, e consiga ter esse engajamento, né, de conteúdo online, depois loja física, ele seguir tendo as suas conexões, né, e o seu conteúdo para fazer a sua compra recorrente ou a forma que ele quiser, né? Então, falou-se bastante de hiperpersonalização, viu, Eduardo? Esse é um tema que bate bem nessa tecla da experiência do paciente, do cliente, né? Eu acho que a hiperpersonalização sempre foi um conceito inatingível, né? Lá atrás, tal. E agora a gente tem tecnologia. A tecnologia faz toda a diferença no mundo. Todo mundo tem um celular, então vamos voltar ao conceito desse NRF, né? Make it matter, para fazer uma conexão aqui entre teoria, tal, né? Quem sabe isso no futuro, tal, para prática. Eu queria que você me contasse um case ou vários cases. Você já comentou, né, um pouquinho aí por cima. Fique à vontade, né? Especialmente se tiver algum do varejo farmacêutico, seria excelente, se não do massivo, mas que mostre bem também o uso da própria inteligência artificial no dia a dia da loja. Não, então vamos tentar sair um pouco da teoria, vamos um pouquinho para a prática. Vou comentar um pouco do que a gente escutou, né, nas salas principais, e eu vou passar um pouco pelos sistemas que eu comentei centrais, tá, Edu? Aí, a qualquer momento, pode interromper, comentar, adicionar. Teve um fórum bem interessante de logística, né? Porque a gente fala assim, nossa, logística sempre é um ponto de atenção de varejo, né? Seja farma, seja massivo, né? Então, a gente teve uma palestra bem interessante, né, do CEO, né, da FedEx, que é o Rajesh Subramanian, e ele falou muito, né, de que, para ter ideia, né, a FedEx já está lançando uma plataforma, né, no comércio. Para quê? Ele entende que quem mais conhece de entregar produto e o que ele pode personalizar para as pessoas, eles têm capacidade de ajudar bastante os varejistas, né? Então, são 15 milhões de pacotes dias entregue. Então, ele até mostrou um case, né, aliado com outro varejista europeu, de varejo de alimento, nesse caso, onde eles os conectaram, né? Ou seja, teve a democratização do dado, né? Os dados tanto do comportamento, mas os dados logísticos, e fizeram uma personalização da jornada como um todo, né? De como ele prefere receber também a mercadoria, né? Com o pacote que ele prefere habitualmente, de como ele gosta de separar dos pacotes, né? Da sua compra. E eles tiveram, nesse exemplo, que foram acompanhados por 6 meses, aí usou a inteligência artificial para conectar esses dados, fazer toda a predição, né, desse comportamento, enriquecer o dado com o FedEx e mais o do varejista, né, da Europa. E o dado, Eduardo, foi muito interessante, porque aumentou a fidelidade em mais de 15% e aumentou as receitas em mais de 7% nesse período de 3 meses, mostrando que realmente as pessoas elas querem ser sentidas como, né, foi para mim, foi feito para mim, né? Eu tive a experiência e foi realmente o que eu esperava, do jeito que eu queria, da forma que eu queria, no tempo que eu queria, enfim. Esse foi um exemplo bem interessante que ele trouxe para nós aí de FedEx. Na parte não na plenária principal, mas nos estandes de parceiros, a gente viu também iniciativas do varejo farma brasileiro, né, como, né, o Grupo RD, falando
muito sobre um pouco da aplicação da inteligência artificial na parte de abastecimento de loja, né? Como conseguir, através também de dados, enriquecimento de dados, né? Eu acho que um ponto importante é como buscar dados além do que eu tenho para enriquecer e eu entregar valor adicional. Então, foi falado muito do enriquecimento da geolocalização, dados econômicos, para que você consiga atingir o mix certo, na loja certa, né? Porque é o grande desafio, né? A gente sabe que no varejo farmacêutico ainda a ruptura gera em torno aí de 10, 15%, né? Segundo dados aí das consultorias especializadas. Então, você poder diminuir a ruptura usando a inteligência vai ser um fator crítico de sucesso. Então, a RD mostrou também um pouco do case que eles estão iniciando aí, de utilizar já, né, os dados que ele tem internamente, mas enriquecendo com dados complementares e possivelmente a parte de logística, né, parceiros de logística vão ser cruciais aí, para que faça o mix certo e atinja o paciente da forma mais adequada, né? Outro case bem interessante que acho que vale compartilhar, eu falei esse da Nike, né? Mas também teve um case interessante um varejo americano daí, agora esqueci o nome, mas o importante é um varejo aí de moda, né? A gente também fez a parte de Macy's, a gente viu outros grandes varejistas massivos, mas esse é um varejo de moda mais específico ali em Manhattan, e ele estava mostrando um pouco dessa personalização no mundo online e offline, né? Porque a gente sabe o quão difícil, às vezes, para a moda é a pessoa ver o produto online e tomar uma decisão, sendo que não teve a experiência, né? Então, eles estão conseguindo reinventar a loja física num formato de experiência, que não é novidade, né, Edu? A gente já fala de a loja cada vez mais deve ser de experiência e não só do transacional. Mas acho que a grande diferença é que a experiência na loja física, onde ela tem os totens que pode adequar, né, a cor, porque é uma loja de moda personalizada, né, não é de massivo. Então, a pessoa pode personalizar a sua roupa através do totem, ela não precisa ficar experimentando, né? Todas as medidas vão estar no totem, etc. Mas acho que o grande diferencial nesse caso é que ela pode sair de lá e comprar e depois receber em casa da forma que quiser, né? Acho que a diferença que estão se falando muito lá nesses cases de multicanalidade, está muito na linha assim, né? A multicanalidade estava para a gente ter ações online e offline, né? Cada vez mais estratégicas e inteligentes, mas o que se fala muito hoje é que você não tem que conduzir o cliente, né, na experiência que você prefere, ou que você gostaria de pôr mais energia. Na verdade, a multicanalidade está hoje disponível e aberta para atender o consumidor, da forma que ele quiser. E que momento que vai ser físico e que momento vai ser online. Então, essa loja mostrou esse case, que a pessoa, né, aumentou muito mais de 60% do tráfego na loja física para experimentar, fazer todas as suas, né, a sua customização, a sua hiperpersonalização, mas elas não voltavam para retirar lá. Elas gostariam 40% de receber em casa. Então, ir pagando ali já na hora, tudo com, né, da forma mais fácil possível, amigável, e receber em casa 40%. Outros queriam voltar para ter o contato, ver junto com a pessoa que fazia a parte de estilista, né, fazer um apoio ali também, vamos chamar um suporte, né, de estilista. Então, foi interessante esses cases aí, mostrando que saindo um pouco da teoria e tem prática nisso, né? Essas lojas estão mostrando que conseguiram e estão trazendo ou retorno financeiro, ou retorno de recorrência, né, que ao final do dia traz retornos financeiros também, e principalmente aumentando os NPS de satisfação, né? Foi muito interessante também esses índices que eles mostraram. Esse case da RD que você comentou, sem dúvida, é uma enorme oportunidade para a farmácia, que geralmente, né, as maiores carregam acima de 10 mil SKUs, e não só tem um problema de ruptura, mas tem um problema de excessos, né, de inventário não produtivo, que acaba sobrando, tem que ser queimado, quer dizer, tem toda uma cadeia de desperdício que acontece na farmácia, e não tenho nenhuma dúvida que mais dados, né, integrados aí a um cérebro central, né, realmente melhores decisões aí até de inventário serão tomadas nas lojas. Muito bacana
para a gente seguir aí, né, esse case e ver o que vai realmente acontecer nos próximos anos aí. Então, outro ponto interessante dentro do que você acabou de comentar de desperdício, Edu, a gente viu um case também da Ocado Group, né, que é uma empresa de alimentos, né, um supermercado também. E qual é o ponto? Se eu conseguisse ter uma previsão de demanda dos meus consumidores, eu poderia evitar esse desperdício. Então, ele usou a inteligência artificial e conectou as pessoas direto com o fornecedor dele, para poder lá ter a experiência, né? E era a parte principalmente de produtos frescos, laticínios e carne. Que é a Então, grande dor do varejo alimentar. o desperdício, né, todo estragar e etc. é perecível. Então, ele conectou ao fornecedor para poder passar todos os dados, né, tudo que precisaria para o consumidor tomar decisão. Ele já fazia o pré-pedido de quanto ele imagina de consumo, e aí ele já fazia esse carrinho ficar mais inteligente e o suprimento ia ser mais, né, um lead time mais estratégico, evitando esse desperdício. Ele também mostrou lá um indicador nessa cadeia de suprimento, que ele conseguiu reduzir, nesse caso específico dos perecíveis aí, 30%, utilizando não só IA, mas mudando um pouco a forma de conectar o consumidor, né? Levando ele até o fornecedor dele para tirar esses dados. Mas é o desafio, né? No varejo farma, sem dúvida, desperdício é um baita de um desafio. E a outra coisa que me chamou muita atenção, e eu acho que tem muita gente que ainda comenta ou duvida, né? Mas eu acho que está mais do que comprovado, quando a gente personaliza, melhora a experiência, faz a pessoa se sentir única, né? Isso é feito para mim, não tenham dúvida, correlaciona 100% com aumento de receita e aumento de fidelização, né? Então, eu acho que iniciativas nesse caminho são iniciativas muito felizes para qualquer varejista, né? Que busca, obviamente, crescer a sua base, reter a sua base. Então, é bem bacana que você traga aí esses números e esses cases na prática aí para gente. Foi bem interessante mesmo. A gente teve muito também comentários, né? E acho que vale a gente deixar esse tema meio na mesa, né? Falou-se muito, e é um tema, acho que bem quente, do retail media, né? Que é a mídia de varejo. Então, realmente, né, falam muito que a nova linha de receita do varejo, né? E das marcas, como utilizar isso. Então, ali também mostraram bastante iniciativas e cases aí já americanos, né? Nessa linha de como explorar melhor esses dados que a empresa tem, né? Já coletada, e como usar de forma mais inteligente para colher aí impactos dentro do seu negócio. Tem até uma rede, né, de farma aqui no Brasil, média, até recentemente, na semana passada, eu vi um post deles comentando um pouco desse uso da mídia de retail dentro da sua farmácia, deixando o espaço ali de gôndola com informações e conteúdos ali já mais claros, né, e personalizados até com um grupo, né, randômico. Nesse caso era um grupo específico de pessoas que eles tinham usado a base, e a pessoa na frente daquele totem, né, mudava até a cor para poder chamar a atenção das cores de preferência, dava ênfase no produto, se era um produto que ele já tinha interesse no passado. Então você tinha lá, era a parte mais nutricional, de vitaminas, né, nutracêuticos. Então, se a pessoa já teve o uso em algum momento de ômega, então a luz acendia mais claro na parte do ômega para a pessoa direcionar a informação. Então, já começa a ter pequenas iniciativas, mas que agora eu acho que o grande desafio ele vai ser como escalar, né? Acho que você consegue fazer algumas iniciativas mais caseiras, mas o desafio vai ser como eu escalo para que isso realmente ajude a fidelizar, a ter recorrência, né, e gerar valor adicional aí para o seu cliente, né, para o seu consumidor. Estou acompanhando, Edu, atentamente aí essa super bate-papo, essa super conversa com o Wilson. E aí eu queria mencionar bastante uma questão que você falou do ESG, Will. A Kate Anquetil, né, da GDR, que é uma pessoa que realmente brilha na NRF há muito tempo, né? Ela, mais uma vez, brilhou nessa palestra, principalmente em 2024, e enfatizou que realmente estamos nessa transição de eras, né? Primeiro a era da abundância para o tempo do fim do desperdício, exatamente esse papo, essa conversa que vocês dois estão comentando aí. Ou seja, as práticas relacionadas a ESG também foram bastante discutidas na NRF. Acho super pertinente, porque
não é só uma agenda que todo mundo coloca como um modismo, mas sim é importante falar isso para, né, mais de 40 mil pessoas, para que esses líderes voltem e implementem ações no que é possível. E eu acabei outro dia indo num evento, né, com os highlights também, e uma palestrante contou o case da Timberland. Eu achei incrível, até queria comentar rapidinho aqui com vocês. Na Timberland, né, já tem um acesso que as pessoas em lojas, você leva a sua bota para você consertar ou mesmo fazer reparos e atualizações pela vida inteira da peça. Então, assim, é quase que vitalícia a garantia de que a peça pode ser reformada, consertada. E mesmo se um dia você já enjoou, não quer mais, né? Você pode doar o seu calçado lá, enfim, para a loja e eles vão desmontar essa peça e usar todas as mini peças ali, os componentes, né, para consertar outras botas. Então, acho que esse é um baita de um case de o quanto que marcas já estão fazendo isso e que é possível, né? Existe toda uma cadeia logística, com certeza vocês falaram sobre isso, mas também o ponto é importante é saber o quanto que isso impacta na relação do consumidor com a marca. Eu tenho certeza que consumidores veem com outros olhos marcas que têm esse tipo de prática e não só, enfim, regulamentos ou políticas nos seus sites, né? Mas eu queria até que você pudesse também, Will, esse foi um case que eu soube da Timberland. Se você tem algum outro case, alguma para relatar de ESG no mercado farmacêutico, sei lá, no varejo farmacêutico. Pode ser aqui no Brasil também. ESG foi muito falado. 2023 foi muito mais falado do que 24, no ponto de vista assim, quais são, né, os indicadores, né, quais são as frentes de ESG, né, quais as diretrizes de ESG. Isso foi muito falado em 23. 24, ele já não foi enfatizado tanto nas grandes plenárias sobre o que é ESG, e sim um grande desafio que é os indicadores e acompanhamento do ESG, do atingimento. Né? Então, nos falou mais de redução de carbono, né? Falou qual é o índice hoje de redução de carbono efetivamente, né? E o que está dando certo e o que não está dando certo. Isso falou bastante. O da Timber, que você comentou, eu tive acesso só ao material, mas não só ela, né? Mas a Macy's também está com iniciativa de bolsas, né? Que você compra por eles e você pode ter um benefício a hora de trocar pela outra bolsa, e aí eles estão fazendo uma loja eco, nesse sentido das trocas e devoluções em função de uma compra de uma nova, virou uma loja brechó, né, das marcas, né, para você poder fazer essa economia circular, o valor né, cai substancialmente, então dá acesso à marca a outras pessoas, então faz esse movimento lá com a Macy's também foi comentado. Outros casos também que a gente observou lá, o alimento é muito falado, né? A parte alimentar lá, né? A gente tem, né, Walmart sempre com muita presença na NRF, né? Tanto que o CEO também esteve e compartilhou um pouco da iniciativa dele ESG. Eles estão olhando também, né, as iniciativas do canal alimentar, e nesse caso o Walmart, o fornecedor. Né, como ele consegue fazer que o SG dele não seja da porta para dentro né, do Walmart, mas como a cadeia toda atenda, né, as exigências. Então, ele tem um projeto que já está acontecendo, né, dos fazendeiros, né, ou quem fornece para o Walmart também tem um programa de educação aí para impacto no meio ambiente, acesso à tecnologia, né, até a novos insumos, né, canais de insumos para que possa a cadeia toda ter menos impacto aí no meio ambiente. Então, a gente falou agora de exemplos falando na ponta, né, no final da cadeia, e esse exemplo é no início da cadeia, né, uma preocupação também do grupo. No varejo farma, né, a gente vê iniciativas aqui do descarte consciente da medicação, isso é super importante. Né? Eu acho que ainda os cases que a gente tem ainda é muito pequeno no Brasil, né? Acho que tende a ser cada vez mais acelerado, porque realmente traz impacto, realmente o consumidor começa a ter um olhar mais atento a isso. A gente teve acesso a duas palestras interessantes, uma da Deloitte e a outra da Nielsen, que fala um pouco sobre a geração nova, né? Então, falou-se muito que a geração Z, 40% já tem esse olhar muito forte para a conscientização, né, de marcas
que pensem na sustentabilidade, né, de como agredir menos o meio ambiente. E isso, se a gente olhar 3 anos atrás, eram 15%. Né? As pessoas também já de idade madura, né, não sendo essa geração mais nova, também já começa a ter mais consciência, então mostrou-se um aumento de 20% na camada mais, né, de idade entre 30 a 50 anos, né, de realmente ter como decisor uma marca mais sustentável, né? Antes, assim, eu prefiro, mas quando você decide, né? Então, aumentou muito forte, então virou um assunto de discussão bem grande na NRF, de como, de fato, pegar toda essa geração e a geração que está sendo também transformada, né, pela geração mais nova, e a gente acredita lá, também falou-se muito de acelerar, como que a gente já faz isso agora, porque senão você vai ficar defasado no mercado. Então a gente vê grandes farmas, né, Big Pharma, varejo farma, já com iniciativas, a média é bem pouca iniciativa nessa linha de ESG, a gente vê ainda muito uso de papel, né, muito uso dos tags, sempre são ainda cartolinas, etc. Poderia já estar movimentando para digital, mas ainda a gente vê bastante. Então, eu acho que no Brasil, especificamente, o varejo farmacêutico está ainda gatinhando, porque talvez ainda não enxergou o retorno, né, e como fazer esse equilíbrio, né, da receita, investimento e como vai retornar aí na frente. Muito bacana. Uma das coisas que eu gostei da sua fala aí, e eu acho que é uma grande tendência, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, é a integração da cadeia dentro das filosofias e das ações de ESG. Sem dúvida, né, é onde terá mais escala, mais importância, né? Então, acho bem bacana, bem pertinente o que você traz aqui. Muito interessante de farma, mas o produtor, né, a indústria. Exatamente isso. A minha cadeia de supply, meus insumos, como que eu crio a cartela, como que eu invaso, como que eu crio práticas mais sustentáveis de desperdício, né, de uso de materiais aí que impactem menos o meio ambiente. Aí o varejista, ele vai já se beneficiar de um produto mais sustentável, né? E aí o papel dele agora é também achar as práticas que vão contribuir também para esse meio ambiente. O segundo dia da NRF continua a debater experiências e estratégias estado da arte, aí do varejo digital, né, com uma pegada muito mais forte em direção ao omnichannel. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre a omnicanalidade, né, e um dos equilíbrios da força para que isso aconteça é que a loja física possa ser também o centro do e-commerce. A gente já passou por algumas fases históricas aqui debatendo, né, se o digital ia acabar com o físico. Então, lá atrás, a gente teve a expansão dos pure plays, né, que eram modelos de negócios puramente digitais, né, que não tinham o custo de aluguel, custo com tanta gente, etc., que seriam muito mais eficientes, muito mais poderosos, chegariam direto na mão do consumidor e dominariam o varejo. Não aconteceu, né? A gente sabe que esses modelos aí, tirando o fato da Amazon, que também acabou entrando aí no Phygital, né? Acabou tendo lojas físicas e tal. Boa parte desses, né, desses varejistas acabaram sendo comprados ou fechando, né? Você acredita que hoje em dia, né, toda experiência precisa necessariamente ser Phygital? Olha, pergunta bem difícil, mas acho que tem alguns caminhos que a gente pode, né, discutir aqui. Eu acho que, né, você tem uma vasta experiência aí no mundo de e-commerce, né, e vivenciou o mundo físico, então você fala com muita propriedade. Realmente, se a gente olhar a história aí dos canais, a gente vai passar por isso, né? Era físico, aí foi multicanais, cada um tinha seu preço, suas estratégias, até competiam sendo a mesma empresa. Depois começou a avançar para o conceito aí de omnichannel, né? Mas ainda assim, até hoje a gente enxerga no varejo farmacêutico ainda uma estratégia bem não alinhada, né? Ainda é multicanais e não omnichannel, né? É lógico que tem outras que já caminham mais para o omnichannel. E lá se falou essa parte 3, vamos chamar, né? O omnichannel integrado, né? Ou ampliado. Porque aí eles estão falando que o omnichannel, ele além da estratégia de preço, né? De estoque, eles estariam integrando outras frentes, meios de pagamento, formas diferentes de fidelizar o
paciente, ou a pessoa, né, vou falar pessoa aqui, em todos os momentos que ela tiver interação, né, ela pode escolher o momento que ela quer finalizar. Então, eu acho que realmente a tendência ela volta a ter o físico com a sua importância, né? Você vai expandir o omnichannel, né? O digital, a gente enxerga muito um digital, não mais só preço, né, Eduardo? Não só preço, estoque, mas conteúdo, né, fluidez, se ele quiser tomar uma decisão ali, experiência. Então, se tá se falando muito do TikTok, o momento TikTok, né? Lá se falou bastante. Então, eu vim recentemente da China também, que a gente teve a chance de estar como eFarma no ecossistema da China, e a gente viu o TikTok, a gente viu diversas ferramentas que são chinesas, já num patamar diferente de experiência digital, né? Para você poder realmente engajar a pessoa. E aí, voltando aqui para a NRF, ela falou que além de avançar nessas frentes digitais, o varejo, a loja física ganha essa relevância de ser o coração desse processo, né? A pessoa muitas vezes vai querer estar lá por alguns motivos. Eu acho que no varejo farmacêutico tem alguns motivos reais, né, e latentes para mim. Assim, por que eles iriam numa farmácia? Primeiro, porque a farmácia ela não deveria mais ser uma estação de doença. Ela deveria ser uma estação de saúde e bem-estar. Ela fazendo essa mudança, né, cultural, você traz toda a sua relevância digital e ele certamente criando essa autoridade de saúde e bem-estar, ela vai para uma loja esperando essa experiência. Ou seja, aquelas clínicas farmacêuticas que ainda no Brasil não é uma coisa, né, tão relevante, a gente vê iniciativas, mas não é relevante. A gente fala disso tem mais de 5 anos, né? Porque talvez ainda falte essa integração estratégica, né? Eu gero conteúdo no digital, mas eu preciso também continuar gerando conteúdo, experiência na loja. Eu não posso simplesmente a pessoa viu um conteúdo super interessante, vai para uma loja para conversar com o farmacêutico e o farmacêutico não está preparado para conseguir dar sequência nessa experiência. Então tem uma ruptura. Ela vai buscar a parte ali de fora do balcão para esperar uma experiência de experimentação, né, de aplicação, e você não está com a loja preparada para oferecer essa experiência. Então eu vejo um pouco disso, né? Eu acho que o Omnichannel, além das integrações adicionais, falou-se muito lá. Não tem que ser numa vertical, como também você comentou. Era só digital a minha vida. Não, eu preciso ter todos os canais e momentos online e offline preparados para a decisão do consumidor, do shopper. Se ele quer só ir para a loja física, porque lá ele entende que a experiência é melhor, o conteúdo, né, a humanização, que também se falou bastante lá, para ele é o melhor, esse é o melhor caminho. Mas muitas vezes ele vai até a loja, mas vai comprar online, porque ele já teve a experiência satisfatória e depois ele faz a recorrência online. Outros casos começam no online e a experiência continua boa na loja física, para retirada do produto, por exemplo, que se fala bastante hoje, né? E muitas vezes a gente já tem ruptura aí, que o produto não está lá, ou a pessoa nem sabe, você pediu, onde que está esse produto, vai buscar. Então, essa experiência ainda tem que ser um pouco azeitada, eu acho, ao meu ver, e ampliada no formato que foi discutido a NRF, né? Realmente é um omnichannel integrado, né, sem frição, que o consumidor consiga ele decidir o momento que ele quer, em qual canal ele quer atuar, e você tem que estar preparado para essa integração. Concordo com você, acho que a fluidez da experiência prometida de omnicanalidade ainda está na teoria, ainda não é prática num varejista que a gente consiga se destacar aqui e falar, não, esse varejista que realmente já matou, né, a charada aqui. Mas, sem dúvida, é uma grande oportunidade porque mexe na experiência total do consumidor, não importa o canal, não importa o meio de pagamento, etc. Né? Então, eu acho que continua sendo uma tendência esse avanço. A gente vai provavelmente sentir isso na pele ainda nos próximos anos. E continuando no tema de tecnologia, Wilson, eu queria voltar um pouquinho no contexto do Walmart. O Walmart é sempre um grande, maior varejista do mundo, né, pessoal? É sempre um grande player nesse evento de NRF, né? E eu queria tratar especificamente de retail media, né? A gente vai falar aqui o nome do painel, foi tratado com mais profundidade num painel específico
com o nome de Rethinking Returns, né? Repensando os retornos, né? Estratégias para manter os clientes e o futuro do varejo, né? Mais ou menos aí traduzindo isso como que foi o tema desse painel, que aí falou, né, falou o Walmart com muita propriedade e outros varejistas também, numa discussão de uso de software de última geração para criar políticas de devolução dinâmicas e flexíveis. Também recompensar clientes confiáveis com o objetivo final de criar embaixadores da marca e otimizar a cadeia de suprimentos que a gente comentou aqui, que é uma enorme oportunidade. Nesse contexto todo, né, bem denso aqui, a tecnologia de RFID, né, de radiofrequência, de identificação por radiofrequência, que é falada já há anos. Eu lembro de um evento que eu fui nos Estados Unidos, eu acho que mais de 7 anos atrás, talvez, chamado Shop Talks, que já se falava muito em uso de RFID na logística, né? Nesse caso, essa tecnologia exerce um papel muito importante, porque ela permite muito mais praticidade e funções do que o velho código de barras que a gente usa hoje, né, com mais predominância. Tanto para passar as compras dos clientes pelo caixa sem fila, quanto para organizar o estoque nos armazéns. Wilson, e no varejo farmacêutico? Você viu algum exemplo dessas inovações já funcionando? No varejo farma, a gente viu uma iniciativa da CVS falando um pouco sobre como fazer o retail media, né, dentro de um varejo farmacêutico. Que a gente sabe, né, Edu, tem muitas mais restrições, tem as regulações, né, mas eu acho que essa parte, principalmente tecnologia de fluidez, cabe bem para o varejo farma, né? Mas o CVS falou um pouco mais na linha do retail media de como organizar todos os dados que eles têm, né? Porque eles têm um big data muito considerável, né? E como gerar esses insumos para ser uma experiência ou uma fluidez melhor dos seus consumidores, né? Dos seus, nesse caso, pacientes mesmo ali, tanto o bem-estar como o tratamento. Ele não falou muito especificamente da tecnologia para fluidez, mas eu assisti o Walmart, né? O CEO do Walmart, sim, ele comentou da iniciativa. A gente teve outro fórum, né, outra mesa de discussão, onde estava a Macy's, onde estava o MEC, onde estava o FedEx também falou um pouquinho. Mas do varejo farma brasileiro não enxergo, mas acho que teria muita utilidade. Acho que é um excelente ponto para os varejistas que estiverem assistindo a gente olhar um pouco esse conteúdo da NRF. A gente também tem, a gente pode compartilhar com o varejista, né, que a gente já tem relacionamento também, porque os exemplos mostrados pela Walmart, mostrados pela Macy's, mostrados pela FedEx, é o que você falou, dá muito mais dinâmica a toda a integração da cadeia, de uma forma muito mais fluida, né, e conectada para realmente você ter ganho, né, de tanto do dado, da velocidade e da rastreabilidade do processo como um todo. Mas, infelizmente, no varejo farma brasileiro não tive lá nenhum case, mas dos outros segmentos, né, como logístico, como roupas, a gente assistiu outras mesas de debates. Na parte de stand, nós falamos mais de 1.600 expositores. Olha, eu diria que 10, 15% estavam no retail media, falando muito das ferramentas tecnológicas que teriam para agregar valor aí no processo. Entre eles, várias empresas falando mais de tecnologia mesmo, e não na parte de organização de dados e iniciativas. Falando muito do back, né, de como eu também organizo isso de forma baseada em tecnologia. Muito bom saber das tendências aí que estão ditando o presente e o futuro do varejo farmacêutico. E que são voltados principalmente para a experiência do cliente, né? Isso que me chama a atenção. Porque a tecnologia que interessa, pessoal, é aquela que melhora a vida do consumidor. E o legal também é aplicar esse conhecimento todo para elevar o padrão dos serviços e soluções que a gente oferece hoje para os clientes, né? E Wilson, eu queria fazer uma última pergunta, com resposta rápida mesmo. De tudo que você viu, você acredita que o Brasil ainda está muito longe? Ou você já enxerga que esse gap entre o que acontece na prática, no make it matter, né? É inclusive o tema, né? Principalmente nos Estados Unidos, está menor.
né? Como que você está enxergando? Eu enxergo assim, o varejo farmacêutico eu sempre divido aí um pouco em maturidade, né, Edu? Eu acho que a gente tem um bloco de redes que às vezes são, né, regionais, estaduais, até nacionais, que estão mais avançadas na transformação digital, na incorporação de novas tendências. A gente tem o grupo que ainda não são tão, né, não adotam tanto as inovações ainda, então por isso que a gente fala muito ainda de Clinic Pharma, a gente fala, né, da parte da assistência farmacêutica, na verdade, né? A gente fala muito do uso de multicanais, né, o omnichannel, e ainda não avançamos. E temos uma boa base ainda do varejo farmacêutico que ainda continua no transacional tradicional. Então, eu vejo uma grande oportunidade. Eu diria que 30% do nosso varejo está mais próximo das tendências ou estão bem antenados com as tendências e começando as iniciativas, mas nós temos aí 66% aí que eu acredito ainda numa fase de maturidade ainda básica, né? E precisando acelerar, porque a transformação é um pouco disso, né? Adotar, entender e aplicar. A gente saiu da fase de muitas tecnologias, muitas ferramentas, para a gente agora colocar foco, né, e atenção, paradas com as distrações e definir metas claras de adoções aí das tendências para o seu negócio, né, para o negócio do varejo farma, acelerar. Então, eu enxergo que ainda tem um caminho bem importante para acelerar, para a gente poder ter uma experiência cada vez melhor e fluida para o consumidor, né, para o shopper aí. E muito bom estar com vocês aqui batendo um papo, né, no podcast Oxigenando Ideias. Foi uma grande oportunidade, né? Fico bem honrado com o convite e sempre à disposição para a gente bater papo e falar sobre o varejo farmacêutico, né? O mundo da saúde aí, que é a nossa paixão. Com certeza, Wilson. Eu super agradeço também a sua presença aqui. Realmente você é uma pessoa com muitas, né, décadas também de experiência em trade, muito reconhecido aqui no mundo da indústria farmacêutica no Brasil, com certeza, pelas suas experiências. Então, é muito bacana escutar você e ver o quanto que você, vindo de um evento, não só como esse, como você disse também da China, de Israel, que você foi também para a inovação, nas feiras de inovação. Então, faltava a gente trazer você para cá, para a gente trocar essas ideias, falar de coisas que realmente engrandecem e agrega valor em todo o nosso ecossistema também de farma. Então, também super agradeço você ter participado e espero que as pessoas que realmente nos acompanham absorvam ao máximo, ouçam ou vejam esse podcast ou videocast, que a gente vai ter os dois formatos hoje, com outras vezes, revejam, né, e contribuam e compartilhem, viu, pessoal? Compartilhem bastante aí com as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Mas eu vou chamar o Edu agora para fazer a parte final. Se prepare, Wilson, que vem aí um bate-bola, que eu também sei que você gosta de bater uma bolinha. Vamos lá. Aqui é uma parte do podcast que a gente tenta fazer perguntas rápidas, respostas rápidas, para realmente conhecer o Wilson como pessoa também, né? E a gente coloca nossos protagonistas nesse momento para que a gente também possa ter um pouco de mentoria, reversa, coaching, dicas que são sempre super bem-vindas, tá? Então vamos começar, Will. Fora livros técnicos, tem algum livro que você leu ultimamente que ajudou a mudar o seu mindset? Eu acho que o livro que eu diria que não é técnico, mas é de liderança, né, que é do Ken Blanchard, Liderança Situacional. Para mim já é como se fosse um mantra. É um livro bem denso, mas eu leio e releio muitas vezes porque ele realmente me ajuda a tomar decisões no mundo corporativo, principalmente quando você é líder, né? Líder de pessoas, ou líder de tarefa, ou líder de gestor, e lá me ajuda muito a guiar a parte. Então, ele não é técnico, é mais comportamental, né? E acho que vale muito a dica aí do Liderança Situacional do Ken Blanchard. Você gosta de séries, por acaso, ou não? Tem alguma para indicar? É meio clichê que eu gosto bastante mesmo, porque o Suits, né? Acho que, né, conta a série dos advogados aí de Manhattan. Eu acho que tem muito a ver com o mundo de negócio, mundo de ética, valores, né?
e também negociação. Então, é o meu mundo de negócio, então eu gosto bastante. E Wilson, tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante? Eu acho assim, na verdade, eu gostaria e torço muito para que realmente o valor da saúde, né, baseado no desfecho das pessoas, é o que me marca, sabe? Eu acho que quando a gente conseguir tirar um pouco, né, os escudos e a gente conseguir, né, democratizar essa saúde, né, com todos os stakeholders pensando nas pessoas, eu acho que esse é o ponto mágico para mim. Então, saúde baseado na saúde da pessoa, para mim, é o tchan aqui para a saúde. Eu ia te perguntar qual era o maior desafio da saúde do Brasil, mas agora acho que você já respondeu. E isso passa por integrar, né, os diferentes players desse ecossistema, né, a famosa interoperabilidade que a gente sonha, mas a gente ainda não tem, empoderar o consumidor final, né, e conseguir realmente dar uma experiência totalmente integrada para o paciente. Né? Não tenha dúvida que isso aí é... E Wilson, uma pergunta bem fácil também agora. Qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Essa é uma pergunta bem fácil, mas bem fácil, simples e fácil. Eu acho que o legado aí, quem convive comigo, e eu acho que eu tento deixar, Edu, é que eu acho assim, olhar sempre o copo para o lado, né, cheio, né, para otimismo, né? Ou seja, olhe sempre o lado de como a gente resolve as coisas, né? E não com o lado de reclamação e apontar pessoas. Então, eu gostaria muito que o meu legado fosse um cara que olha com otimismo para os desafios e consegue soluções criativas, né, em situações críticas. Conversamos com Wilson Oliveira Júnior, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da eFarma. Will, muito obrigado pela ótima conversa e agradeço aí bastante a companhia e o papo. Que honra minha, Eduardo, Lu, de estar com vocês. Privilégio ser o primeiro aí do podcast, videocast que a gente está inaugurando em 24. Então, honra total aí. E para o nosso público, continue nos acompanhando via Spotify, Apple, Google Podcasts ou Amazon Music. E não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Até o próximo programa com mais uma pessoa protagonista para transformar a saúde no Brasil. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.